Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam sequíssimos. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: e eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. Para adiantar o versículo de número 9: então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao fôlego e respira sobre estes mortos para que possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés um exército extremamente grande. Diga glória a Deus. Tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vocês me ajudam? Consegue solar o quero bem, Senhor Jesus? Sola esse pra gente. Deus te abençoe, Manassés. Você é uma bênção, Deus. Meus irmãos, o texto que eu acabei de fazer menção aqui, que nós lemos, esse conjunto de versículos da Bíblia Sagrada, nos vai trazer a história do profeta Ezequiel, um dos cenários de avivamento, um dos maiores cenários de avivamento da Bíblia Sagrada. Nós vamos entender e extrair desse conjunto de versículos algumas lições para a nossa vida, lições estas que nos farão vivenciar a partir do 7º dia da campanha uma vida de vitória diante de Deus, lições estas que nos farão sair daqui com uma mudança de pensamento em relação a algumas coisas da nossa vida espiritual. Todos nós somos conhecedores da história, não vou me prolongar muito, mas Ezequiel está vivendo um tempo de crise, um tempo de caos, pois Nabucodonosor invade Jerusalém e os leva cativo pela segunda vez para a Babilônia. Sendo então, eles estão cativos na Babilônia. Até os 30 anos de idade, Ezequiel não era profeta. Ezequiel era sacerdote, estudou para ser sacerdote, veio de uma linhagem sacerdotal e de uma família sacerdotal. Mas a Bíblia vai nos dizer que aos seus 30 anos, Deus vai o chamar para viver um momento como profeta, para viver um ministério profético em um momento de crise, em um momento de caos. Aqui eu já aprendo algo, que muitas das vezes crises são necessárias para fazer nascer alguns ministérios, Pastor Eduardo. Muitas das vezes Deus permite crises para fazer nascer ministérios. Deus permite sofrimentos para fazer nascer ministérios, para fazer nascer chamadas. Deus permite dores, perdas para fazer nascer ministérios e para poder levantar pessoas para fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. Então, eu já aprendo algo, que Deus chama o profeta Ezequiel nesse momento de crise. Logo, nós vamos entender no capítulo de número 2 do mesmo livro, Deus chamando o profeta dizendo: filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Aqui eu já aprendo uma lição. Que lição, pregador? Deus só vai liberar a sua palavra para Ezequiel quando Ezequiel se põe de pé. Até porque Deus não entrega a sua palavra para quem não tem posicionamento.
Deus não libera vitórias, não libera bênçãos para quem não está posicionado na sua presença. Eu te provo isso. Capítulo de número 2 do livro de Atos. Quando eles se posicionaram e buscaram a presença de Deus, o que aconteceu? 120 pessoas foram batizadas e cheias do Espírito Santo de Deus. Então, posicionamento é necessário para viver coisas novas, presbítero Tony, na presença do Senhor. Então eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Se você está aqui nesta campanha, no 7º dia, não desista. Continue se posicionando na presença do Senhor, porque até o fim dessa campanha você vai viver coisas extraordinárias na presença do Senhor. Aleluia. Posicionamento. Então, Deus vai agora liberar a sua palavra para o profeta Ezequiel, quando ele se posiciona na sua presença. Mas para nós correr, eu já vou encerrar. Ao todo, Ezequiel vai ter pelo menos 14 visões. Dentre elas, essa que acabamos de fazer missão, muito conhecida na Bíblia Sagrada. Todos nós já ouvimos, os pregadores a grande maioria já ministraram sobre esta palavra. Já ouvimos canções que são baseadas nesse texto. O capítulo de número 37, perceba que a nação de Israel está cativa na Babilônia. O povo está frustrado. Quem aqui não conhece o Salmo de número 137, que diz: às margens do rio da Babilônia nos assentávamos e chorávamos, e penduramos as nossas harpas no salgueiro com saudade de Sião. Ou seja, pendurar a harpa no salgueiro é a atitude de quem está frustrado, é a atitude de quem quer desistir, é a atitude de quem quer parar. É por isso que eles estão cativos, é por isso que esse salmo vai ser escrito, porque eles estão vivendo um tempo de crise. Por isso vão pendurar a sua harpa no salgueiro e vão desistir. E Ezequiel vai profetizar nesse tempo, num tempo de crise. E Deus vai levar o profeta dentro de um vale cheio de ossos. Esse vale cheio de ossos representava toda a nação de Israel, pelo menos, ou então a sua vida espiritual. Mas perceba que a Bíblia vai dizer que Deus levou o profeta para dentro de um vale. Deus levou Ezequiel para dentro de um vale. E uma coisa é Deus me levar para dentro de um vale, outra coisa é as minhas próprias atitudes, os meus próprios erros me levarem para dentro de um vale. Uma coisa é o diabo me levar para dentro de um vale, porque eu oro e o vale acaba. Mas quando Deus me leva para dentro de um vale, só Ele pode me tirar de dentro desse vale. A primeira lição está no versículo de número 1. A mão do Senhor estava sobre mim e me levou no meio de um vale cheio de ossos. Perceba que a mão do Senhor estava sobre o profeta. Pode me ajudar aqui, irmão Valdir, por favor? A mão do Senhor está sobre... A minha mão está sobre o irmão Valdir. Eu estou do lado dele, sim ou não? Sim ou não? Eu tirei a minha mão. Eu estou do lado dele, sim ou não? Eu vou repetir. A minha mão está sobre ele. Eu estou do lado dele, sim ou não? Eu tirei a minha mão. Eu estou do lado dele, sim ou não? Muito obrigado, irmão Valdir. O que Deus estava querendo dizer? A mão do Senhor estava sobre mim e me colocou dentro de um vale. Mas o fato de Deus tirar a mão não significa que Deus abandonou o profeta no meio do vale. Ele só tirou a mão, mas ele estava com o profeta dentro do vale. Alguém entendeu? Eu vou repetir. Ele só tirou a mão, mas ele estava com o profeta dentro do vale. Porque você vai perceber que o diálogo continua. Então, Deus estava com o profeta dentro do vale. Versículo de número 2: e me fez andar. Mas antes disso, entenda algo. O porquê que Deus leva o profeta para dentro de um vale? Seria para ver as atitudes que o profeta teria dentro desse vale. As atitudes que ele tomaria determinaria o tempo que ele ficaria dentro desse vale. Ou seja, o vale não duraria para sempre. O vale teria começo, meio e fim. Então perceba, a mão do Senhor estava sobre mim e me colocou dentro de um vale, para ver qual seria a atitude. E deixa eu te falar uma coisa, quando Deus, como eu já falei, quando Deus te coloca dentro de um vale, só Ele pode te tirar. Não adianta fazer pirraça para Deus, não adianta fazer bico, dizer que vai sair da igreja, dizer que vai abandonar a liderança. Não adianta.
Não adianta querer dizer que vai sair da igreja. Sair da igreja não sai do vale. Alguém entendeu? Deu glória ali? Eu vou repetir. Sair da igreja, abandonar a liderança não sai do vale. Aleluia. Só sai do vale quando você se posicionar dentro desse vale. Aleluia. Versículo 2: e me fez andar. Ou seja, não era a vontade de Ezequiel. E me fez andar. Por quê? Porque quem tem ministério não pode ficar parado dentro do vale. Eu vou repetir: quem tem ministério não pode ficar parado dentro do vale. Porque o tempo que você fica parado dentro desse vale vai aumentar o tempo que você fica dentro do vale. Aleluia. Oh, glória. Eu já vou encerrar. E me fez andar. E me fez andar. Mas o versículo vai continuar. E me fez andar ao redor deles. Eu falei agora há pouco que o vale representava a nação de Israel, representava a vida espiritual de Israel. Mas no versículo 12 ele diz: e me fez andar ao redor. Mas não é osso? Por que eu tenho que andar ao redor? Mas já não está morto? Por que eu tenho que andar ao redor? Porque ainda que esteja morto, dentro do vale, continua sendo teu irmão. Como eu falei, os ossos representavam a nação de Israel. Então não era para Ezequiel pisar em quem já estava morto dentro do vale. Aleluia. Não é para pisar, é para andar ao redor. Isso aqui me lembra quando Jesus estava diante daquela prostituta. Quando todos queriam atirar pedra sobre aquela mulher, Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, o evangelho de Cristo não é um evangelho para tirar pedra, não é um evangelho para apontar o dedo, mas é um evangelho para estender a mão. É por isso que Ezequiel não pisa em quem já está morto dentro do vale. É por isso que ele anda ao redor. Eu vou falar. E tem muita gente que quer pisar em quem já está morto dentro do vale, em quem já está caído dentro do vale. Deus não te chamou para pisar em quem já está caído dentro do vale. Deus te chamou para estender a mão em quem já está caído. Não é para pisar, é para estender a mão. Glória. Aleluia. Oh, glória. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus. Eu já vou para o final. Glória. Novamente ele me disse sobre estes ossos, disse: ó ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Tais ossos ouvem? Osso não ouve. Osso não ouve. Santo pelo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pelo menos 3 tipos de ossos, os menores, que são parte do ouvido. O primeiro é o martelo, o segundo é o bigorna e o terceiro é o estribo, que é o menor osso, 2,5 milímetros. Ouvi, ó ossos secos, ou seja, a restauração vai começar do menor para o maior. Alguém entendeu? Eu vou melhorar para você. A restauração não vai começar por aquele que é grande, vai começar por aquele que é menor, que está caído, que está esquecido, que ninguém consegue ver, que ninguém consegue enxergar, mas a restauração, escute, eu já vou encerrar. E eles que eram muitos sobre a face do vale, era um vale como se representasse um cemitério. Mas os ossos estavam visíveis, irmão Gustavo. Ezequiel estava vendo os ossos. Por quê? Deus permitiu Ezequiel ver os ossos para Ezequiel poder identificar aonde
ele precisava profetizar? Eu vou melhorar para você entender. Deus está permitindo algumas coisas serem expostas na sua vida, para você conseguir identificar onde está o problema e você profetizar em cima desse problema. Eu vou repetir. Deus está permitindo algumas coisas acontecerem, algumas coisas serem expostas na tua vida, na tua casa, no teu casamento, para você identificar onde está esse problema e você se levantar como profeta e profetizar em cima desse problema. Eu estou pregando para a gente que está aqui, que está pensando em desistir do seu casamento, porque descobriu algumas coisas, mas Deus está dizendo, aleluia, eu permiti algumas coisas serem expostas, para você identificar, e você se levantar como um profeta, e profetizar em cima dessa ferida, e profetizar em cima desse problema. Fique de pé, por favor, eu quero orar com você. Enquanto eu profetizava um vento, que do hebraico é espírito, ou seja, o espírito entra quando eu abro a boca para profetizar. Pastora Thaís entendeu. O Espírito entra quando eu abro a boca para profetizar. Deus está dizendo, eu quero fazer, eu quero curar, eu quero libertar, eu quero restaurar, eu quero batizar, eu quero encher. Mas como eu vou fazer se quem está vivo dentro do vale não abre a boca para profetizar? Ah, pregador, mas está doendo. Se está doendo é porque você está vivo, e Deus chamou quem está vivo para levantar quem está morto dentro desse vale. O vento. E perceba que, e aqui eu encerro, nem todo vento que sopra é o diabo que está soprando. Porque o vento que sopra aqui é Deus que está soprando, Adria, para fazer algumas coisas se moverem dentro do vale, para trazer vida para aquele vale. Ou seja, não se preocupe, esse vento que está soprando na tua vida, Deus está soprando esse vento para fazer algumas coisas se moverem dentro desse vale e começar a gerar vida. Alguém entendeu? O vento de Deus está soprando nessa noite sobre a tua vida. Alguém agarra a machura, alguém acredita nisso? Levante a tua mão para adorar. Deixa Deus usar vocês. Pega essa guitarra chorando. Deixa Deus usar. Quando a banda toca, o vento de Deus vai soprar sobre a tua vida nessa noite. O vento de Deus vai soprar sobre a tua vida nessa noite. O vento de Deus vai soprar sobre a tua casa nessa noite. O vento de Deus vai soprar sobre o teu ministério nessa noite. O vento de Deus soprando ali. Já tem alguém recebendo ali. Já tem alguém recebendo ali. Calamacala, mandachura, bacana, amarrar. Deixa Deus usar. Vocês são tangedores. Vocês atraem a presença de Deus nesse lugar. Deixa Deus usar a vida de vocês. Toquem com a alma. Enquanto vocês tocam, o vento de Deus vai soprar sobre esta igreja nesta noite. O vento de Deus está soprando aqui para trazer vida nesse vale. Para trazer vida nesse vale. Vida nesse lugar.